Olá, muito bom dia. São 6 da manhã, estamos na Aurora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja lá quando for que estiveres aqui a ver mais uma live aqui nas Horas Douradas, a Escola da Consciência, a escola que te ajuda, entre muitas outras que te ajudam a desenvolver um caminho de vida iniciático. É o mesmo que dizer um caminho de vida mais consciente, rumo a um equilíbrio, uma melhoria das tuas condições de vida interiores. Ok? Muito bom dia. Hoje é dia 30 de abril. Esta live era para ter acontecido ontem, dia 29, na terça-feira, só que infelizmente, devido ao acontecimento que acabou por assolar aqui o nosso país, não é? Portugal, um, foi uma notícia que todo o mundo soube e acompanhou uh, na segunda-feira, né, que foi o apagão, o blackout, né, uh, a falha de luz na rede elétrica que afetou imensamente a vida de milhões de pessoas e nós aqui, por precaução, por bom senso, preferimos então adiar um dia esta live para que então os ânimos já possam estar mais tranquilos, a vida mais restabelecida, mais normalizada e então aí podermos, tanto nós como tu que estás aí desse lado, possamos então estar mais em paz, mais tranquilos, para prosseguirmos então os nossos trabalhos, seja de fora, seja de dentro. Por isso, aqui seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, como é óbvio. Isto é um espaço inclusivo, né, dedicado a todos, é um espaço inteiramente de partilha, partilha essa gratuita, e por isso, ser muito bem-vinda. Hoje só um pequenino momento para o meu café da manhã. Hoje vamos estar aqui à conversa, na continuidade daquilo que foi a temática da live anterior, né? Daquilo que foi em domingo. Nós tivemos a lua nova em Carneiro, né? Não esquecendo que nós falamos aqui, neste caso eu falo aqui em Lua Nova em Carneiro, porque é num ponto de vista da astrologia sideral. A astrologia sideral leva sempre em conta a observação direta a cada momento do estado da abóbada celeste, ou seja, da astronomia. No entanto, aquilo que nós encontramos muito aqui no nosso Ocidente, não é? É uma astrologia, é uma via completamente, pronto, é paralela, é complementar, não é? Que é uma astrologia dita tropical, ok? Não leva em consideração o movimento da precessão dos equinócios e por isso faz com que considere que as estações, que os signos, tudo seja estático e simplesmente haja uma movimentação dos vários elementos da astrologia, como são os elementos planetários, lunares e por aí fora. Nós aqui compreendemos isso, aceitamos isso, não o renegamos, simplesmente damos uma maior ênfase àquilo que é a observação direta. Em todos os milénios, na ancestralidade, sempre foi assim que o ser humano se regiu. Seja em tempos de maior brilho, de maior consciência, porque já houveram muitos, seja em tempos de maior escuridão ou maior ignorância, sempre foi dotado de uma inteligência de observa o céu diretamente e aí, ou seja, os fenómenos astronómicos, e daí atribui-lhe uma simbologia astrológica. Daí esta complementaridade entre a astronomia e a astrologia. São duas irmãs gêmeas que não devemos separar. E por isso, uma coisa é aquilo que é a sua, o seu aspecto técnico, o seu aspecto mensurável, né? Quase como uma engenharia cósmica, e aquilo que nós depois atribuímos como um significado esotérico, né? Ou exotérico também, para a nossa vida, quase como que uma filosofia, uma arte, uma arquitetura daquilo que é
a parte mais mecânica, mais de engenharia. Então nós temos aqui esta duplicidade que aqui na Escola da Consciência nós levamos sempre a linha de conta e, acima de tudo, se tu gostas aqui das horas douradas, se tens vindo a acompanhar ou se é a primeira vez, aqui fica um convite para que possas ir acompanhando sempre terças, quintas e domingos, sempre que possível, obviamente. Hum, te começas a relacionar e a ficar à vontade com estes conceitos, com estes detalhes do conhecimento, para que possas então construir a tua própria base de conhecimento e aí então começares a construir a tua sabedoria interior com base nestas informações que nós aqui te trazemos. Ora, hoje, dia 30, nós temos o nascer do dia por volta, começa cada vez mais cedo, bocadinho a bocadinho, não é? Até à altura do grande solstício de verão, é óbvio. Atenção aqui para o hemisfério norte. Obviamente que se nós estivermos a falar para um público que se localiza no hemisfério sul, é exatamente o oposto, ou seja, o dia está a encurtar, a noite está a aumentar, porque estamos nos a aproximar do solstício de inverno. É o mesmo aspecto entre a astronomia e a astrologia, que é a complementaridade, não é? Esta duplicidade é um aspecto hermético, é uma regra de hermético, não é? E por isso, tudo na vida é dual, tudo na vida é polarizado. Então nós temos o hemisfério norte, que caminha para o grande advento do dia da vitória da luz, não é? No solstício de verão, dia 21 de junho, e depois, por complemento, temos aquilo que é o hemisfério sul, que caminha para a maior noite, não é, do ano, que é o solstício de inverno. Não é? É como que encontrar aquele máximo em que temos a semente da luz para que possa então despontar. A luz da nossa consciência interior, a luz da nossa sabedoria. E isso significa o encontro com o máximo da nossa própria escuridão, da nossa própria ignorância, para que depois então possa brotar naquilo que será uma nova semente de luz, uma nova semente da consciência. Tudo funciona por complemento, tudo funciona por esta duplicidade e nós, aqui na Escola de Consciência, de um ponto de vista iniciático, que é aquilo que nós mais estamos focados sempre, é compreendermos todos estes fenómenos e, através disso, podermos tirar ilações valiosíssimas para a nossa vida e então podermos construir um estilo de vida o mais saudável, equilibrado, consciente possível para nós e depois então beneficiar todos aqueles que estão ao nosso redor com a nossa presença. E atenção, isso nota-se muito. E tu podes fazer exatamente o mesmo. O mesmo. Não precisamos de andar aqui com galardões, não precisamos de andar aqui com outdoors, não precisamos aqui com grandes fotografias, nem com vídeos, nem coisas muito espetosas e avançadas que são as ditas tecnologias de hoje em dia para mostrarmos o nosso estilo de vida. Tudo isso se sente, tudo isso é traduzível num código magnético ou em vários códigos e as pessoas quando convivem connosco, quando interagem connosco, elas pressentem e sabem inconscientemente que depois é traduzido por um input consciente de que esta pessoa é diferente. Há qualquer coisa nesta pessoa que eu gosto ou desgosto, mas há ali qualquer coisa que é diferente. Posso até não saber nomear, que é o que acontece muitas das vezes com muitas pessoas, devido ao seu baixo nível de consciência, mas ainda assim sabe reconhecer, consegue reconhecer, e isso não é possível apenas para algum. É possível para todos, é uma porta aberta que está sempre, sempre, sempre aberta para o ser humano, e tu, que me estás aqui a ouvir, podes perfeitamente também ter esta vontade, esta motivação, este interesse em querer passar por esta porta aberta e querer construir um estilo de vida também iniciático, mais saudável, mais equilibrado, mais consciente para ti, porque depois tudo à tua volta hum, espelha essa nova realidade que vives dentro de ti.
uma realidade mais consciente, de saber fazer, de saber escolher o que escolhes para ti, não é? Nos diferentes domínios daquilo que é a tua vida, do dia a dia, e tu aí notas claramente que o que escolhes, como fazes e o que decides fazer, obviamente, não é? Tem uma carga pessoal tua, né? Tem uma devoção tua, tem uma entrega tua completamente diferente do que andar com um nível de consciência baixinho, a fazer as coisas só porque sim, de forma completamente cega, que é o que tanto, tanto, tanto se vê aqui nas nossas sociedades. Não vou dizer que é um lado infeliz, não é. As coisas são como são. Sempre foi assim. Sempre irá ser assim, independentemente do tempo ou da era uh, cósmica, zodiacal, yuga, seja lá qual for o tempo em que nós, seres humanos, estivermos a presenciar, estivermos a viver, ainda assim, sempre será desta maneira. Obviamente, somos uma grande família, e eu já tenho vindo a falar muito sobre isso. Somos todos uma grande família, somos todos um único corpo, que funcionamos todos em rede. Só que funcionamos de uma forma em rede, só que essa informação passa toda para o nosso inconsciente, para a nossa mente inconsciente. Como tu sabes, nós somos formados por três tipos de mente: uma mente consciente, subconsciente e inconsciente, no qual a inconsciente podemos traduzi-la como em dois planos diferentes: um inconsciente mais pessoal e um inconsciente coletivo. Isto são gavetas, digamos assim, não é? Do nosso armário interior, são gavetas gigantes. Ao passo que a nossa mente consciente é uma coisa muito reduzida. Nós só conseguimos manter um certo nível de informação na nossa gaveta do consciente apenas do momento presente e de uma memória de curtíssimo prazo e apenas de nós mesmos. Ao passo que, à medida que nos avançamos da mente subconsciente, depois para a inconsciente, pessoal e depois então coletiva, nós então aí adentramos num universo em que nós registramos todo tipo de informação que acontece dentro de nós e fora de nós, e por isso também de todo o mundo, de toda esta grande família a qual nós estamos profundamente ligados, e por isso nós sabemos, de forma inconsciente, tudo o que se passa por esse mundo, tudo o que se passa no corpo. Fica registado em nós, fica registado cá dentro. Utilizando a terminologia tecnológica de hoje em dia, né? Fica registado aqui na nossa nuvem, na nossa cloud. É exatamente igual. Exatamente igual. Olá, muito bom dia, boas horas douradas. Espero que possas beneficiar de tudo aquilo que estamos aqui a partilhar. E por isso é fundamental, não é? Nós termos esta consciência de que neste funcionamento em rede nós somos responsáveis, e isto é depois uma duplicidade, porque ao sermos responsáveis nós estamos a atuar em, mas ao mesmo tempo estamos a sofrer com, ou seja, estamos a sofrer o condicionamento daquilo que são os comportamentos desta grande massa, deste grande coletivo. E por isso aquilo que me acontece a mim não é indiferente daquilo que acontece às outras pessoas. E aquilo que acontece às outras pessoas não fica indiferente daquilo que acontece na minha vida. Por isso é que eu tenho vindo a falar, digo sempre, o meu, a minha felicidade é a felicidade dos outros. E a felicidade dos outros é a minha felicidade. Eu falo da felicidade, mas podia falar da alegria, do prazer, da bem-aventurança, da tristeza, de tudo, de tudo. Toda a nossa vida interior é partilhada e é vivenciada, só que a um nível inconsciente, por todas as pessoas que configuram esta nossa humanidade, este nosso único corpo. E isto não são filosofias da treta, não são teorias, é a verdade. É completamente a verdade. Eu sei que existe muito boa gente, e obviamente também não interessa por nomes, mas existe muito boa gente dentro desta área,
espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, do esoterismo, né? Dentro da via iniciática. E dentro da via iniciática nós temos várias vias, mas existe muito boa gente que fala por este mundo fora, e aqui nas redes sociais hoje em dia temos uma abertura colossal de variadíssimos canais a falar sobre estas áreas do conhecimento, na qual demonstram claramente o desinteresse em querer saber do bem das pessoas. Não importa exatamente se a pessoa utiliza de uma maneira, de outra, de outra, de outra, de outra, e que tipo de consequência é que aquilo vai trazer para a sua vida, quase como que havendo um afastamento entre o eu e aquilo que é esse pseudo-outro. Isso não é real. Isso não acontece. Não acontece mesmo. À medida que tu vais subindo o teu nível de consciência e o teu nível de percepção da tua própria realidade interna e da tua realidade externa, ou seja, das pessoas, das sociedades, do mundo, do cosmos, então tu vais perceber que tu és altamente influenciado, ou influenciada, claro está, por todos esses movimentos feitos e realizados pelas outras pessoas. Não há como fazer estar à parte. Não há como. Então, a minha felicidade é a felicidade dos outros. A tristeza dos outros é também a minha tristeza. Não há como ficar à parte. Não há. Posso conseguir manter-me a nível de consciência, de patamar de consciência, num outro patamar? Posso. Claro que sim. E daí é ser tão importante a construção de uma vida iniciada. E é aquilo que eu tanto venho aqui falar nas horas douradas. Haver este afastamento para que, com este afastamento, não ser tão influenciado por estas demandas inconscientes do nosso individual, mas principalmente coletivo. Agora, ainda assim, independentemente do nível, sempre vamos estar conectados, ligados, e por isso vamos viver essa influência. Inicialmente, no início da jornada, ela sempre é extremamente inconsciente. E daí esta nossa máscara, não é? Da nossa persona, da nossa personalidade, de haver este afastamento, este abismo, não é? Quase um grande desfiladeiro que existe entre eu e as outras pessoas, entre eu e tu, que me estás aqui a ouvir, entre eu e tudo aquilo que me separa da realidade. Ora, isso é fruto de uma grande ignorância, de um desconhecimento, de um esquecimento de mim mesmo, e por isso, não é? Esta personalidade que é aqui montada por toda a sucessão de experiências e os filtros que eu faço das minhas próprias experiências, que moldam esta ideia de que aquilo que acontece comigo, seja de bom ou de mau, pouco importa para o resto das pessoas. E, inversamente, tudo o que acontece lá fora em nada tem a ver comigo. Ora, isto é uma ideia totalmente errónea. Ok? Aqui fica este primeiro ponto. Queria fazer a ressalva disto, já tenho vindo a falar e irei continuar a falar porque, infelizmente, está a ficar cada vez mais em voga esta postura de afastamento, esta postura, e digo isto por parte de pessoas responsáveis que detêm o conhecimento e que vêm abertamente dar a cara, não é? Abrir o peito às balas para partilhar o conhecimento aqui nas redes sociais, em livros e tudo mais, seminários, palestras, enfim, e, no entanto, a informação que é veiculada é totalmente errónea. Ok? Por isso, se nos acompanhas aqui na Escola de Consciência e mais propriamente aqui nas Horas Douradas, pois então aproveita para beber um pouco desta água e perceber claramente que as coisas são como são. Não é porque nos é mais aprazível aos sentidos, para que nós gostemos mais, tem ali um xarope, tem ali uma colher de açúcar para que seja melhorzinho para nós, para esta tal nossa personalidade. As coisas são como são, quer nós gostemos, quer não gostemos. Ok? Temos é que aprender é subir a fasquia, subir o nível, um pouco matemática de hoje, para que então possamos
ao ver a nossa visão sobre a montanha, podermos olhar para o vale cá em baixo e perceber realmente como é que a vida é formulada. E ao termos esta noção de como a vida é de facto, nós então podemos, sem enganos, sem ilusões, ter escolhas otimizadas e eficientes que de facto vão provocar uma, uma influência dentro daquilo que é o nosso caminho, dentro daquilo que é o nosso caminho de escolhas. Ok? E é isso que eu mais desejo para ti. Ora bem, nós hoje estamos dia 30, estamos mesmo a chegar ao dia 1, ao dia do grande festival, e isto tem variadíssimas nomeações, já parecia quase as nomeações dos Oscars, tem de várias nomenclaturas dentro das várias vias iniciáticas, por exemplo, nos druidas, que eu já tenho vindo a falar, é a celebração do Beltane. Temos também, por exemplo, no catolicismo, temos a celebração do Dia do Trabalhador, por exemplo, não é? Ou que é do Dia do Trabalhador, que é oferecido ao grande patrono da cristandade, que é São José, pai de Jesus Cristo. Enfim, existem variadíssimas vertentes, variedíssimos ramos que olham para esta data como uma data extremamente importante. Já vamos falar um bocadinho sobre isto. Queria só fazer aqui ressalva, como sempre faço, de que o nascer do sol está quase a nascer agora. Eu vou aproveitar para fazer aqui o programa das horas douradas e depois, então, no final, ir lá fora e poder observar diretamente a atmosfera, a luz, o sol. Hoje está, pelo menos aqui na região onde nós nos encontramos, está um bocadinho de nuvens, está bastante nublado. E por isso não há aquela ideia de visualizar diretamente o Sol, mas ainda assim não há problema nenhum. Há a luz, há aquilo que é indiretamente a presença do Sol, que é a fonte de vida de todo o nosso sistema solar, e por isso é aquilo que nos alimenta, é sobretudo aquilo que nos traz vida dentro de nós. Ok? Então, o nascer do sol será agora, quase daqui a 5 minutinhos, por volta das 6h35, mais ou menos, e o pôr do sol por volta das 20h30, não é? Ou seja, 8h30 no período de final de tarde, início de noite. Isto faz com que a duração do dia seja cada vez maior, já são quase 14 horas. Obviamente, eu estou a falar aqui para a região onde nós nos encontramos, não é? Que é o norte de Portugal, mas se gostas deste tipo de dados astronómicos, então, e geográficos, precisas então de perceber que a tua região, onde ela se localiza no globo terrestre, não é? E dependendo da sua latitude, ou seja, do seu afastamento ao Equador, vai variar e muito, não é? Estes dados que estou aqui a referir. Ainda assim, é sempre uma baliza, não é? Para nós tomarmos consciência de que esta arquitetura, este design do dia e da noite, é feito de uma determinada maneira, com tudo um propósito, seja dentro como fora de nós. Ok? E é sempre importantíssimo nós termos esta noção clara de como tudo isto acontece. Caso contrário, nós caímos no risco, não é? E no erro de julgar que as coisas são como são só porque sim, é tudo gratuito, é tudo insignificante, é tudo um deixa para lá, porque a vida tem que correr, a vida tem que se trabalhar, a vida tem que se produzir, tem que se fazer apenas mais um dia e viver assim, obviamente, é muito mau, porque isto só promove a nossa ignorância, o nosso esquecimento e a nossa alienação. Ok? Então nós estamos quase a chegar ao nosso dia 1 de maio, será amanhã, por isso estes próximos 3 dias são 3 dias bastante importantes de celebração aqui na Terra, mas sobretudo naquilo que é o domínio propriamente dito espiritual, não é? Das entidades celestes que trabalham e cooperam constantemente connosco
não é? E dentro das várias vias nós temos diferentes nomenclaturas, mas temos, por exemplo, aquilo que é bastante conhecido aqui no Ocidente, não é? Temos os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os tronos, os principados, e mais alguns que agora não me está a ocorrer, mas são toda a grande fraternidade branca, universal, que trabalha e coopera constantemente com o ser humano para o fim último da evolução da consciência. Ok? Então nós estamos mesmo a acabar aqui a nossa quaresma do touro, não é? O touro, já tenho vindo a falar que, embora seja masculino, representa em si a essência feminina, então é uma quaresma inteiramente dedicada à Mãe Divina, seja lá qual for a nomenclatura que nós lhe queiramos dar, Mahashakti, Parvati, dentro do hinduísmo, ou outras, ou a Nossa Senhora no cristianismo, podemos chamar Iemanjá na Umbanda, enfim, podemos chamar a Mãe Terra, podemos chamar o que nós quisermos, tendo em conta que nos estamos a referir a este princípio cósmico divino, né, que é o feminino. O feminino é em nós mesmos, né, a nossa parte da nossa alma, do nosso raciocínio, da nossa parte psicológica, mas também estamos a referir também exteriormente ao princípio divino que cria tudo e que rege tudo, que é esse princípio feminino, da alma universal, da Mãe Terra, também, de uma das partes desta polaridade que é entre o masculino e o feminino. Está bem? Então, uma coisa muito curiosa, que também agora quero só levantar aqui um bocadinho o véu, é que é importante nós percebermos que isto da vida, o ano iniciático, a vida iniciática, as coisas não são por acaso. Elas têm todo um desenho, né, toda uma arquitetura muito específica para que depois a parte mecânica possa funcionar em pleno. Por exemplo, nós temos vindo aqui a falar da quaresma do touro, da quaresma do leão, da quaresma disto, da quaresma daquilo. Temos vindo a falar da lua nova, da lua cheia, das purificações, como é que funciona isto, como é que funciona aquilo. Ou seja, diferentes exercícios, diferentes vivências às quais nós temos vindo a partilhar para que comeces a perceber um pouco como funciona toda esta engrenagem. Mas, atenção, nós não estamos a criar nada. Okay? Tudo isto já está criado, é um conhecimento que pertence ao próprio coração da humanidade, só é preciso adeptos, pessoas motivadas, interessadas em querer utilizar estas ferramentas, estas chaves, para depois então construir um estilo de vida para si o mais positivo possível com estas chaves, com estes segredos, com estes mistérios. Por exemplo, vou-te dar uma ideia, não é? Levantar um bocadinho o véu, de como, por exemplo, o catolicismo utiliza estas chaves para depois a formulação daquilo que é os seus próprios rituais. E, obviamente, quando eu falo catolicismo, estou a falar de uma vertente mais exotérica, mais exterior, mas atenção, não sejamos ignorantes, há uma via interior e esotérica dentro do catolicismo. E há quem o viva, ok? Uma via negativa, uma via mística, está bem? E eles vivenciam tudo aquilo que a via católica, cristã, preconiza, ok? Então, por exemplo, vejamos o início da quaresma, né? Da quaresma da, que antecede a Páscoa, são 40 dias. Daí a ideia de quaresma, de quarentena, de 40 dias. Ora, a quaresma inicia-se, repara, inicia-se no Carnaval. O Carnaval em nada tem a ver com aquilo como hoje em dia se vivencia o Carnaval. Esotericamente, não é? E hoje em dia está-se a extrapolar a imagem do Carnaval de uma forma muito negativa, demoníaca, diabólica. Aquilo não tem nada a ver com isso. Para aquele que é iniciado, adepto da vida, não é? Sabe perfeitamente destrinçar o trigo do joio. Hoje em dia, quer-se dar uma ênfase maior à parte das sombras. Tudo bem?
vai conquistar as pessoas que quiserem estar nessa linha de raciocínio. A verdade é que o Carnaval é uma grande celebração, mas é da nossa própria condição interior. Não tem nada a ver com o exterior, não tem nada a ver com os rituais e com a forma como se vivencia exteriormente. Agora, nós temos na noite de Carnaval e, sobretudo, durante o dia seguinte, não é? Que é a quarta-feira de cinzas, é o início. Só que o dia, e repara bem, o dia nunca começa com o nascer do sol. O dia começa sempre na noite. E é por isso, né, que antigamente os grandes sábios da ancestralidade sempre faziam à noite aquilo que depois, durante o dia, se dava o grande ênfase, a grande festa. Então, esotericamente, ou seja, para uma pequena elite, era vivenciado essa celebração à noite, de forma esotérica, para que depois, de forma exotérica, fosse vivenciado por todo o povo. Então, a elite, aqueles que eram os iniciados, aqueles que detinham o conhecimento, as chaves, é, do conhecimento e da sabedoria, vivenciavam inicialmente durante a noite, preparavam durante toda a noite essa grande celebração dentro de si, para que depois, então, durante o dia seguinte, pudesse ser aberto ao grande povo e todos pudessem comungar dessa nova realidade e desse novo tempo. Ok? Então nós temos, dentro da cristandade, por exemplo, temos a marca, não é, do Carnaval, que é feito durante a noite e que depois, no dia seguinte, temos a Quarta-feira de Cinzas. Quarta-feira de Cinzas marca este período de quaresma, este período de quarentena, este período de reflexão, de interiorização, não é? De penitência, não é? E de sacrifício. Ora, envolvidos os 40 dias, nós temos o grande motivo, não é? Ou um dos grandes motivos, eu diria até o principal mesmo, que é a Páscoa. A Páscoa, não é? É o grande acontecimento da vida cristã, que é da morte e ressurreição de Jesus Cristo, certo? Então, há o início, não é, de uma celebração feita durante a noite e durante o dia, 40 dias, feitas este período de transformação interior deste lado sombrio, que é festejado na primeira celebração, e depois temos o auge. O auge é que a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Verbo solar, da luz, não é? Da nossa verdadeira essência. E depois, então, envolvidos 50 dias, é uma outra celebração, que é o Pentecostes. O que é o Pentecostes? O Pentecostes é a vinda do Espírito Santo, não é? Habitar em nós. Habitar naqueles que vivem a via iniciática. Não é? E por isso recebem os dons do Espírito Santo. Repara, temos um momento que celebra a finalização de algo, que celebra o aspecto sombrio, não é? Negativo, a ser transformado em nós. Então é a evocação desse lado sombra que vai ser trabalhada durante os 40 dias. Há de chegar ao momento auge, não é? Que é o momento da grande celebração, para que depois, então, envolvidos 50 dias, possa ser operado uma série de transformações no nosso interior, sobretudo devido aos sacrifícios e às penitências do período da quaresma, de interiorização, para que depois então possa surgir com o grande Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Isto não é apenas, esta arquitetura, não é apenas a evocação histórica daquilo que aconteceu. Não. Os primeiros cristãos, eles eram iniciados, sempre foram. Sempre foram. Detêm o conhecimento. E as coisas são porque têm mesmo que ser assim. Não é porque alguém estava debaixo de uma árvore e de repente se lembrou: ah, olha, vamos antes a partir de agora fazer desta maneira, assim, assim, assim. Porquê? Porque tiveste a ideia e pareceu mais bonitinho assim. Isso não acontece. Isso não acontece. As coisas são assim. Têm toda uma lógica, têm toda uma arquitetura.
seja aqui terrestre, seja do nosso sistema solar, mas também fora do nosso sistema solar, da nossa galáxia. Por isso, é uma realidade humana, mas também divina. E os iniciados que formulam todos estes patamares fazem porque estão a seguir um script, estão a seguir, a ler este fio condutor que é a vida. Não estão a fazer porque é a sua vontade. Ok? Então aqui, na Escola da Consciência, nós vivenciamos da mesma maneira. E o ciclo cósmico, o ciclo de vida do ano iniciático, segue estas regras exatamente iguais. Podem não ser exatamente nos mesmos tempos em que, por exemplo, havia cristã católica, mas não importa. A católica, mas também a ortodoxa, também segue alguns momentos do calendário exatamente iguais e tem até o seu próprio calendário com as suas celebrações, mas vai dar tudo exatamente ao mesmo. Mesmo nas vias mais orientais, é exatamente igual. Okay? Só que isto são mistérios, são segredos, digamos assim, são códigos, são chaves que estão guardadas para que não possa cair em mãos erradas, em consciências erradas e não possa ser altamente deturpado. E por isso nós aqui, na Escola da Consciência, como em muitas outras escolas ou academias da antiguidade, vivemos ou tentamos viver ao máximo e por isso também este trabalho de partilha de vivenciar esta grande arquitetura cósmica para que nós possamos ter um estilo de vida o mais saudável possível, o mais consciente possível. E por isso este meu trabalho de vir aqui partilhar para que tu possas também ir percebendo aos poucos como tudo isto funciona, mas para além de perceber, é pôr em prática. Porque apenas perceber e deixar com que fique a informação aqui, sem pôr em prática, só vai criar lixo, só vai criar entulho. E isso em nada é positivo ou benéfico para ti. Ok? E por isso é extremamente importante de ter o conhecimento, sim, mas só se transforma o conhecimento em sabedorias com experiência. Experiência daquilo que funciona e daquilo que não funciona. Para que aquilo que funciona nós continuemos a apostar nisso e aquilo que não funciona nós continuemos a refinar a ferramenta para que aos poucos funcione cada vez melhor e então possamos evoluir constantemente na nossa vida. Ok? Então aqui nós temos exatamente a mesma situação. Repara, nós temos o equinócio da primavera, temos este período que foi a 21 de março, temos o período de quarentena, de quaresma do touro, os tais 40 dias, tal como na quaresma cristã. Temos a grande celebração agora, o momento de auge de Beltane, o momento de auge aqui do fogo cósmico, do fogo iniciador, que é o verbo solar, não é? E daí esta ideia do touro celeste, que é regido por Vênus, por isso é uma quaresma, é um tempo muito feminino. A qualidade principal feminina é sempre o dar à luz, não é? É o grande ventre, é trazer cá para fora, trazer da obscuridade, da profundidade, cá para a luz, para o esplendor do dia, não é? Então é sempre trazer este novo nível de consciência à nossa consciência, à nossa vida, ok? E depois então envolvidos 50 dias, não é? De 1 de maio até o solstício de verão, não é? Temos em junho, dia 20 ou 21 de junho, isso depois vai depender sempre das condições astronómicas, mas dia 20, 21 de junho teremos então uma nova celebração que é então a grande vitória da luz. Repara, equinócio da primavera, 1 de maio, a grande celebração, e depois 50 dias temos o dia da grande vitória. É maravilhoso. É maravilhoso perceber toda esta geometria, todo este mecanismo, como está montada a nossa vida.
Agora, se nós não nos detivermos neste conhecimento, não nos detivermos nestas peculiaridades na qual a vida está construída, nós vamos devotar a uma vida ignorante, estúpida, sem sentido, apenas para tentar sobreviver às condições externas da nossa vida. E por isso é o trabalho, 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 a economia, a economia, a economia, a indústria, a indústria, a indústria e pouco mais. Não resta tempo para o desenvolvimento pessoal, não resta tempo sequer para a família, não resta tempo para as crianças, não resta tempo sequer para o nosso próprio lazer, para a nossa própria espiritualidade, não resta tempo para rigorosamente nada. É um tempo de evocação, de honra à própria ignorância. Olha, se é assim que queres viver, tudo bem. Eu não te julgo, podes ter certeza. Eu não te julgo. É uma escolha. É uma escolha que eu espero que seja o mais consciente possível. Agora, se quiseres partir para um outro sentido, quiseres transferir essa teu, a bússola do ponto norte, não é? Da tua vida, daquilo que é um sentido de ignorância, na qual todos nós partimos, não é? Na vida em que nós estamos, todos nós. Não há seres altamente espiritualizados que venham à Terra e não partam de um ponto de ignorância. Todos nós partimos disso. Por isso não é vergonhoso. É que honrar é depois a motivação de querer sair daí. Isso sim, isso é honroso. Isso dignifica-nos, demonstra a nossa vontade de querer perseguir a luz, de querer buscar a luz, de nos querer transformar em luz. Isso sim é divino em nós. Agora, se quiseres manter a tua vida ignorante, esquecida de ti, esquecida do mundo, das pessoas e do cosmos, pois então tudo bem. Continua lá a fazer as tuas coisas, continua a fazer lá o teu trabalho, a achar que estás a contribuir muito para a sociedade. Não estás a contribuir rigorosamente nada. Podes ter uma grande empresa e estar a faturar milhões? Podes. Que bom, que bom, que bom para a economia. Agora aquilo que tu estás a fazer para ti, zero. E por isso aqui fica este convite, e eu espero que tu me entendas esta minha ironia. Estou a tentar ser frontal contigo, sem estar a querer ofender, obviamente. Não é esse o intuito aqui das horas douradas, nem na nossa política de estar a interagir com o público, de estar a ser irónico no sentido pejorativo. É no sentido altamente de querer espicaçar a tua consciência para te fazer sair dessa posição de ignorância e de esquecimento de ti mesmo, não é? E deste grande design, cósmico design da vida na qual todos nós somos levados a participar. Ok? Então aqui fica esta referência, é? A esta arquitetura que é belíssima, a vivência destes momentos, destes processos que acontecem ao longo do ano é maravilhosa, traz frutos imensos, imensos. Eu estaria aqui as 2 horas deste programa das Horas Douradas, sempre a falar de coisas que vou sempre adquirindo novos níveis de consciência sobre detalhes da minha própria vida, não é? Disto e daquilo, da minha relação com esta pessoa e com a outra, e com não sei o quê, e com o trabalho, e com aquilo, e com o outro, não sei o quê. E isso é constante. Por isso, se queres também ter uma vida dessa maneira, rumo a um patamar de consciência mais refinado, pois então aqui fica o convite. Ora bem, como é que nós podemos então subir de nível, não é? Subir de patamar, com as purificações lunares? Não te esqueças que nós tivemos agora estes 3 dias de purificações da Lua Nova. Foi uma Lua Nova muito forte. Olha, não é por acaso que tivemos agora aqui o apagão, não é? Em Portugal e Espanha. E pelo que dizem, em algumas regiões de alguns países europeus, mas houve sobretudo uma forte incidência deste grande apagão aqui em Portugal e Espanha, né, na Península Ibérica. Digamos assim, não é por acaso, é um teste social, digamos assim. Obviamente sabe-se perfeitamente o que está por trás toda uma construção de uma arquitetura, de uma
nova ordem mundial e pronto, está tudo certo. São os destinos da humanidade. Quem sou eu para estar aqui a querer refutar ou criticar ou julgar aquilo que já está destinado para a humanidade? As coisas têm que se fazer, o programa tem que se seguir, seja por uma via positiva ou menos positiva. Agora não nos esqueçamos, o mal sempre trabalha para o bem. E independentemente da forma como nós vivenciamos o mundo das formas, digamos assim, o plano terreno, o objetivo não é construir o melhor possível do plano perfeito, do plano terreno. Não é buscar essa perfeição. É passar pelos vários ciclos das formas, sempre com uma perfeição interior, com uma vivência adequada, consciente, ok? Então não é traduzir a perfeição na forma, tá? Isso sempre vai seguir vários planos. Temos o plano da era de peixes, porque há de se transformar na era de aquário, que é isso que está a ser construído. Há de se depois se transformar na era de Capricórnio, de Sagitário, de Escorpião e por aí fora, até retornar novamente à era de peixe, à era de aquário e assim prosseguir a sua revolução. Por isso, é mais uma grande transformação que todos nós estamos a assistir. Esta foi na segunda-feira, exatamente, segunda-feira tivemos uma demonstração, ou mais um teste, para que se possa construir essa dada realidade, e eu com isso, com esta postura, não estou aqui a querer defender seja lá o que for, olho simplesmente os factos, vejo com consciência, observo como quem está de longe a observar do cimo da montanha e não me quero misturar nem com aqueles que estão a favor, nem com aqueles que estão contra. Percebo claramente aqui as coisas são como são. O apagão tem que acontecer, outros apagões irão acontecer, outras pandemias irão acontecer e outras transformações serão levadas a cabo, seja lá por que grupo for, porque no fundo sabemos de forma inconsciente e alguns um bocadinho mais consciente, sabemos que a humanidade ruma para um caminho em que todo este processo terreno tem que se transformar. O importante é nós sabermos nos posicionar em todo este processo de transformação. Ok? E aqui também fica estas pequenas ideias que possas, caso queiras, aproveitar para construir a tua posição face a tudo aquilo que está a acontecer. Então nós tivemos estes 3 dias de lua nova, foi uma lua em carneiro, uma lua cheia de força, cheia de luz, cheia de vigor, de vontade, por isso foi uma excelente oportunidade para nós, seres humanos, seja de que forma for, podermos fazer uma reavaliação de todas as nossas motivações internas para a nossa vida, certo? E nós aqui na Escola da Consciência preconizamos, ainda na última live que nós fizemos aqui das Horas Douradas, falei precisamente sobre isso, né? Sobre esta lua nova, sobre as purificações que nós fazemos, este pack de exercícios que nós preconizamos para que nós próprios fazemos e então venho aqui partilhar e incentivar para que possas fazer também. E hoje então venho-te falar sobre como isto, não é? Como estas ferramentas te podem ajudar a subir de nível. E isso é uma coisa fantástica, porque reparam, as purificações são apenas uma das várias vias, das várias ferramentas que te vão ajudar a desenvolver a tua consciência. A tua consciência primeiro num domínio físico e depois num domínio magnético, num domínio psicológico, espiritual, até alcançarmos finalmente o divino. Olá, muito bom dia. Bom dia, boa aurora, bom nascer do sol, boas horas douradas. Deus te abençoe. E por isso, as purificações servem precisamente para nós trabalharmos estas instâncias dentro de nós, ok? Sobretudo aquilo que é o nosso corpo físico e magnético. Mas isso depois vai ter repercussões diretas naquilo que são os nossos diferentes patamares, que, por exemplo, é a condição psicológica. Hoje em dia nós sabemos que a saúde mental está
diretamente relacionada com a nossa saúde física. Graças a Deus, a consciência humana já se apercebeu disso. Os sábios, os rishis, os yogis, os grandes mestres da humanidade, da ancestralidade, sempre falaram isso. Mas, ok, tudo bem, tudo bem. A ciência hoje em dia aceita esse facto como verdade porque já está mostrado, é empírico. Ok? A saúde mental interfere diretamente com a saúde física e a saúde física, inversamente, também interfere com a saúde mental, porque tudo está altamente conectado. Ok? Então estas purificações servem precisamente para nós trabalharmos e incidirmos sobre estes patamares da nossa vida, né? Nossa realidade física, magnética e psicológica, sobretudo. Ok? Agora, nós precisamos ter em atenção que as purificações só por si também não vão fazer tudo. Por isso é que é um conjunto de ferramentas. E eu já tenho vindo aqui a falar das várias que existem e a dar até o meu exemplo de como fazer, ok? De como eu próprio, dia a dia, faço isso. Ok? Então nós temos as purificações, mas temos também a dieta alimentar, ou seja, o tipo de escolhas que nós fazemos para nós nos nutrirmos, ok? Temos aquilo que é o sono, qualidade de sono, saber descansar, saber dormir, é fundamental. Nós hoje em dia vivemos num sistema em que está completamente a pôr em causa todos estes pilares da nossa vida. Então, nesta qualidade do sono e do descanso, é brutal. É brutal, porque o nível de stress, o nível de cortisol, o nível de aceleração com que se vive e com que se quer viver, quer-se fomentar cada vez mais. A vida, hoje em dia, a vida humana, é desumana. É sobrevante, é esgotante. E não é por acaso que nós aqui, a nossa população portuguesa, é a ponta de lança, não é? O topo de gama, infelizmente, daquilo que é a condição de, por exemplo, de substâncias psiquiátricas, medicamentosas, calmantes, antidepressivos. Nós somos o povo, não é? Ou a sociedade que mais consome na União Europeia este tipo de substâncias. E porquê? Porque para a natureza do nosso população, do nosso povo, da nossa cultura, vai totalmente em oposição àquilo que o sistema económico, político, industrial, tecnológico quer levar. E quanto mais nós, portugueses, mais insistirmos nesta realidade de querer seguir os outros povos, pois então nós vamos nos dar profundamente mal. Profundamente. Ok? Não é por acaso. Não é por acaso. E por isso é fundamental dieta alimentar, as purificações, uma boa qualidade de sono. Quando digo sono, estou também a falar sono, mas também o descanso, descanso ao longo do dia. Okay? Isto é fundamental. Descanso, para além do sono, descanso ao longo do dia. Ter momentos de paragem, momentos de não fazer nada, para que os momentos em que se faz algo possa ser muito mais produtivo. Okay? Então tem que haver este balanço. Mas depois também precisamos de exercícios físicos. Então estamos aqui a falar de uma pirâmide em que a base, neste corpo físico, é fundamental nós termos esta noção. Exercício físico, sono, descanso, dieta alimentar e as purificações. As purificações vão nos ajudar imenso a purgar, a trazer cá para fora todas as impurezas que nós temos do nosso dia. Isto é uma função, uma funcionalidade que o nosso próprio corpo, o nosso organismo já faz sozinho, é automático. O nosso sistema linfático coopera constantemente com o sistema circulatório, enquanto que o sistema circulatório nutre, o sistema linfático purifica. Então são duas partes da mesma moeda e que estão constantemente a trabalhar para que haja o equilíbrio interno do nosso organismo. Agora, com as condições de vida que nós hoje temos ao nosso dispor, a qualidade do ar, a qualidade dos alimentos, a qualidade da água, a qualidade de tudo, da energia até, que é altamente nociva para nós magneticamente, tudo nos coloca muitos desafios.
E por isso, nós precisamos de ajudar o nosso próprio corpo a desintoxicar-se. Então nós temos estes momentos da lua nova e da lua cheia para trazer este reforço à purificação do nosso próprio organismo. Está bem? E isso é fundamental. Ter este cuidado de obedecer ou pelo menos funcionar com estas 4 pilares da base, que é a nossa consciência, é fundamental para nós não termos uns alicerces positivos para podermos construir e avançar na nossa consciência. E isto é extremamente importante. Porquê? Porque nós aqui na Escola da Consciência, ao trazermos constantemente 2 momentos do mês, em que são 3 dias na lua nova, 3 dias na lua cheia, vai fazer com que, se tu aprenderes a vivenciar isso ciclicamente, repetidamente, tu vais ver que se vai tornar um hábito. E tu próprio vais começar a viver e a fazer a tua vida em consonância com este relógio cósmico, não é? Que é esta relação do planeta com a Lua, com o Sol, do Sol com o Sistema Solar, do nosso Sistema Solar com a sua própria galáxia. Tudo é cíclico, tudo é matemático, tudo é feito de uma geometria sagrada perfeita. Agora, o sistema quer nos alienar completamente, porque esse é um dos grandes objetivos e desafios que esta nova ordem mundial, digamos assim, eu faço entre aspas, este movimento de propósito, aquilo que quer fazer é precisamente isso. Agora, não vamos ver isso como uma coisa negativa. Vamos ver isso, sim, é como um incentivo a nós melhorarmos a nossa própria condição, a nós melhorarmos a nossa ferramenta. Então é um desafio. É um desafio. Ok? Então, ao vivenciar estes tempos, estes 3 dias na lua nova, estes 3 dias na lua cheia, tu tens, é uma oportunidade que a vida te dá de tu cuidares de ti, teres tempo para ti, tens tempo de qualidade, tens tempo de treinar esta aptidão de eu também preciso de olhar para mim e por isso estou a cuidar de mim. Este auto-amor e este auto-respeito é fundamental. Nós hoje em dia, quando estamos a falar, e com certeza deves ouvir muito aqui nas redes sociais, internets, mídias, enfim, um pouco por todo lado, de que nós hoje precisamos de olhar cada vez mais para nós, de nós primeiro e só depois os outros, e toda essa lenga-lenga. No fundo, acaba por ser um pouco verdade, porque tendo em conta o contexto em que nós hoje vivemos, em que o sistema nos empurra constantemente para fora, é verdade que nós precisamos mesmo de ir em contramão deste movimento e criar momentos específicos em que estamos a honrar a nós mesmos. Então, aqui na Escola da Consciência, o que nós fazemos é estes momentos da lua cheia e da lua nova, tendo em conta a influência que a lua tem sobre nós mesmos, sobre a nossa parte psicológica e a nossa parte magnética, é conseguir relacionar todos estes códigos magnéticos que vêm da ação da Lua, não é? Que nós sabemos que interferem muito com toda a água do planeta, com a água do nosso sistema orgânico, com tudo, com as marés, enfim, com tudo aquilo que é o elemento água. Pois então nós fazemos é com que haja uma convergência entre estes códigos, não é? Astrológicos, esta influência cósmica, com a nossa própria vida. E isso vai otimizar em muito aquilo que é a nossa qualidade de vida. Ok? E agora, é importantíssimo é que tu percebas assim. À medida que eu vou construindo isto e que eu vou vivenciando este estilo de vida, eu vou percebendo que a minha consciência vai se alargando. E vou tendo uma versão cada vez mais universalista daquilo que é a realidade. Porque eu começo a perceber que a parte física tem relação com a parte magnética com a parte psicológica, com a psicológica com a espiritual, e tudo isto são domínios em que dentro existem múltiplas caixinhas. Por exemplo, nós tanto falamos aqui de astronomia, como de astrologia, como de história, como de esoterismo, como de religiões, como de sociedade, como de economia, enfim, esta universalidade de conhecimento, esta pluralidade é fundamental. E tu seguindo esta via, uma via iniciática, é exatamente isso
que é proposto é que tu possas desenvolver a tua consciência aos poucos, mas que seja consistente, que traga frutos. E aos poucos, aquilo que no início parecia que era, olha, agora vou só cuidar de mim e fazer um exercício de físico, ou porque vou, em vez de ir ao ginásio só porque sim, ouvir uma musiquinha toda bonita e não sei o quê, ter uma roupa toda fixe para aparecer numa selfie lá na rede social, em vez de estar a fazer apenas isto, eu começo a perceber que agora vou fazer exercício físico, que é exatamente aquilo que eu ia fazer no ginásio, mas agora faço porque tem a ver com o meu sistema circulatório, porque tem a ver com o meu sistema linfático, porque tem a ver com a minha qualidade de sono, e porque tem a ver com a influência da lua, e porque tem a ver com a influência disto, e a influência daquilo, e a influência daquilo outro. E vou fazer este exercício, não por causa de uma lógica de músculos, mas este exercício porque tem a ver com isto, e tem a ver com aquilo, e tem a ver com aquilo outro, e vejo que depois, no resto do meu dia, tudo é como um comboio. Tudo vem atrelado a este tipo de escolhas. Ok? Põe em prática e vais ver como é verdade tudo aquilo que te estou a dizer. Caso tenhas dúvidas, caso tenhas dificuldades, entre em contato connosco. Facilmente entras em contato, seja aqui nas redes sociais, pelo WhatsApp, seja por um comentário. Enfim, é super simples. Entra em contato. Está bem que nós fazemos toda a questão de te responder e te ajudar e de te amparar nessas dúvidas e nesses questionamentos. Agora, uma coisa tu precisas de perceber, e é aqui a cereja no topo do bolo daquilo que hoje quero falar, é que a consciência ela desenvolve-se por patamares. Ok? Isto não é nada novo, não é óbvio, também não venho aqui com pretensões de trazer coisas novas, longe disso. Mas a consciência desenvolve-se por patamares. O primeiro patamar é o corpo físico, é a realidade terrena. Então, de nada adianta nós querermos falar aqui de coisas extremamente evoluídas, extremamente espirituais ou divinas até, quando a consciência se encontra na parte física. E por isso, esse é o principal motivo pelo qual nós tanto incentivamos a prática destes exercícios. Porque é fazendo, num primeiro momento, que depois, aos poucos, de tanto fazeres, tu vais perceber claramente o porquê que estás a fazer. Agora, esta compreensão não nasce primeiro para depois fazer. É ao contrário. De tanto fazeres, nasce a compreensão. E ao nascer a compreensão, tu vais ter o interesse de querer saber ainda mais de tudo aquilo que tu já fazes. E aí a tua consciência vai se aprofundando. Não do domínio meramente físico, mecânico, mas depois para um domínio magnético, do domínio magnético para um domínio psicológico, né? Porque tem relação direta, tal como há pouco falei, do psicológico com o espiritual e por fim do espiritual com o divino. Ok? Não te esqueças disso. Primeiro, põe em prática. Depois de várias repetições desta prática, virá a compreensão. E depois de teres esta pequena compreensão, que é um vislumbre, não é? Um levantar o véu de toda esta engrenagem que está escondida, é um arcano, é um mistério, tu vais perceber, vai nascer em ti uma motivação de querer saber ainda mais sobre aquilo que tu já fazes. Porque não é por teres a compreensão que vais deixar de fazer. Pelo contrário, ao teres a compreensão e a teres o interesse em querer saber ainda mais, tu vais querer fazer ainda mais. E quanto mais souberes e te aprofundares, mais te vais aprofundar também na tua disciplina para com essa prática. Então uma coisa vai andar aliada da outra. Agora é fundamental que exercites. É fundamental que ponhas em prática. Esse é o primeiro ponto. Sempre. 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 Não adianta nós estarmos a querer saber. Antes de pôr em prática, deixa-me saber sobre. Deixa-me saber todos os pormenores. Deixa-me saber como é que se faz todo o caminho para que depois então comece a caminhar. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Na via iniciática, na via esotérica,
nesta via de desenvolvimento pessoal, não é assim que funciona. Primeiro põe em prática, depois percebe, tens essa informação, esse input dentro de ti e depois então buscas esse conhecimento, ok? E à medida que fazer e compreender se vão evoluindo juntos, lado a lado, fazem com que a tua consciência evolua para patamares superiores. Então, do patamar físico vai para o magnético, do magnético para o psicológico, do psicológico para o espiritual e do espiritual para o divino. E tu estás a ver que tudo começa a alargar-se imenso, imenso. Bem, então há todo um universo de conhecimento a ser explorado. Não é apenas só trabalhar, colaborar aí para a empresa e para a economia e pagar as contas da hipoteca da casa e do carro e por aí fora. A vida é mais do que isso. Compreende que a vida é muito mais do que isso. Agora parte de uma primeira escolha, que é pôr em prática alguma coisa. Se puder ser aqui por estes ensinamentos da escola iniciática ou de uma outra via esotérica qualquer. É excelente. 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 Ok? Agora, o importante é que possas trabalhar sobre esses domínios para que possas ultrapassar os diferentes véus da consciência. Os véus é como que as iniciações, tá? Então, entre a consciência, o patamar físico e o psicológico, nós temos um véu espesso, em que a consciência não lhe é permitida ver, não é que ela não queira, ela não lhe é permitida ver. Enquanto não tiver a saúde física bem tratada, bem resolvida, não há como tentar perceber ou tentar prescrutar como é a vida psicológica. Não adianta. Há um véu espesso, espessíssimo, que não é permitido à consciência de ver. E este véu é como uma iniciação. Então tu precisas de ser iniciado. Mas para seres iniciado, primeiro tens que trabalhar os elementos do corpo físico. E uma vez que trabalhaste isto, podes ter a porta aberta, é? Este véu abre-se, para que possas então agora perceber um novo mundo, o mundo psicológico. Só que depois has de querer saber um pouco mais sobre o mundo espiritual, mas há consciência, existe um outro véu que não lhe permite ver o mundo psicológico. E por aí adiante. Ok? Isto é uma temática que depois irei trazer em próximas horas douradas. Não me quero prolongar muito mais, porque está no momento do nascer do sol. Ele já nasceu há um bocadinho, mas aqui na zona onde nós nos encontramos, como é uma zona com uma topografia bastante acidentada, é montanhoso, por isso o sol nasce sempre um bocadinho mais tarde e põe-se um bocadinho mais cedo. Por isso, vou lá fora, vou aproveitar. Fica aqui o convite também e fica também o incentivo para que tu possas aproveitar também, para que possas aproveitar estes momentos das horas douradas do nascer do sol, para simplesmente estares a contemplar a atmosfera e poderes receber esses códigos magnéticos no teu próprio corpo magnético e então desenvolver a tua conexão contigo mesmo, com o universo, com a luz. Ok? Muito bom dia. Para todas as pessoas que entretanto chegaram a meio ou já quase na parte final aqui das horas douradas, fica aqui o convite para que possam assistir, mesmo depois, porque isto fica sempre disponibilizado, seja aqui na rede do Instagram, como no nosso canal do YouTube, e qualquer questão, entre em contato. Eu aqui me despeço, está bem? Fico por aqui, espero que tenham sido umas horas douradas bastante proveitosas. Aproveita para ouvir, ou para ouvir várias vezes, repetidamente. Eu não digo que tenhas que estar constantemente aqui a olhar para mim, basta muitas vezes pôr os fones, deixar pousar o telemóvel e simplesmente estar a ouvir enquanto se está a fazer alguma coisa. Ok? Fica com Deus, fica com a luz, está bem? Fica com a paz e um bom dia para ti, está bem? E vemo-nos por aí. Até à próxima.